Aí que está do lado, né? Hoje é um dia de celebração, de alegria, de comunhão. Deseja a Ele um culto abençoado. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, vocês são uma bênção, são o melhor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Muito agradecido pela vida de vocês, pela instrumentalidade de vocês na mão do Senhor. Obrigado, gente. Pode sentar aí um pouco, irmão. Aleluia. Tem coisas que só o Espírito Santo faz, sabe? Quando o Senhor estava ministrando ao meu coração acerca das palavras de hoje, e era justamente esse sentido, sabe, como nós acabamos de cantar, o sentido que a solução, sabe, a saída para nós é estarmos com Ele. A nossa vida não é sobre nós, irmãos, é sobre Ele, sobre a vida dele em nós. Deus sempre foi relacional. Eu já falei isso aqui. Ele sempre foi relacional. Sabe o Deus que criou 100 bilhões de estrelas? Que você olha o sol, assim, aquela estrela imensa, de quinta grandeza. Meu irmão, Ele sabe o seu nome. Ele sabe o seu nome. Você já pensou? Ele sabe meu nome, meu irmão. Ele me convida a cada dia para me relacionar com Ele. Você já imaginou o tamanho dessa maravilha? Porque por físico, você olha assim, se você falar para um físico assim comum, ele vai dizer que nós somos apenas poeira estelar. Né? Costuma dizer, o homem é só poeira estelar. Os animais você está vendo. Mas o Deus que criou todas as coisas, que criou as estrelas, Ele te chama. Vem. Vem. Amém? O texto que nós vamos ler está em Isaías, capítulo 10, versículo 27. Aleluia. Acharam aí? Todos abriram? Amém? Diz assim: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Aleluia, irmão. Sabe, a gente sempre fala, né? Deus relacional, a gente vê isso como um padrão em toda a palavra de Deus, assim, do início ao fim. A Bíblia começa, né, com o casamento, termina com o casamento. Deus começou o primeiro milagre dele em um casamento, executou o primeiro milagre do seu ministério em um casamento. Então a gente nota um padrão assim de Deus como um Deus relacional. Porque sempre que se trata da família, se trata de relacionamentos. Não é isso? Nós vamos ter inclusive um mês aí, esse mês que vai se seguir, o tema é a família. Convido você a estar junto com a gente, a não perder, engaja aí, recebe, porque Deus tem grandes coisas a fazer. Amém? Então tá lá, Deus começa a falar aqui com Isaías. É interessante que quando você nota, né, o ministério, o início do ministério de Isaías, ele olha, assim, os primeiros 6 capítulos, acredito, são muito duros. Né? Um homem que chegava assim, assim diz o Senhor, e botando juízo, e colocando ali, exercendo aquele ofício de profeta mesmo, né? O dedinho apontado, e assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, e aí lá vai a saraivada, aquela metralhadora de Jeová. Mas aí acontece uma coisa, sabe, irmãos? Ele diz assim, ó, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor num alto e sublime trono, né? E a sua glória enchia toda a casa. Você já imaginou, irmãos, assim, quando a gente pega as visões ali de Isaías, as visões de João ali em Apocalipse, você olha uma grandeza tão estonteante assim, uma beleza, uma magnificência, uma santidade, uma coisa tão extraordinária, que não tem como a pessoa se sentir acanhada, sabe, pequeno diante daquilo. Foi assim que Isaías viu aquela glória enorme, porque à medida que você vai se aproximando de Deus, meu irmão, que Ele vai realizando coisas dentro de você, no seu espírito, que Ele vai transformando sua mentalidade, os seus valores começam a mudar,
Sabe? Aquela coisa assim que antes eu pensava, oh, Deus vai voltar, eu vou morar com ele, eu vou andar nas ruas de ouro, eu me concentrava nisso, as ruas de ouro, sabe? Que é maravilhoso, vai ser rua de ouro mesmo. Você vai pisar em rua de ouro. Mas sabe que o foco não é aquele. O foco é que Deus vai estar lá. Dia e noite, olha, você vai estar lá, o Senhor não vai precisar de sol, porque a sua glória vai estar presente em todo o tempo, não vai ter noite, não vai ter escuridão. Então aquilo que era importante, de repente, que às vezes a gente encara ouro e tal, riqueza, aquilo, ó, é para ser pisado. Você entende como os valores para Deus, eles mudam, sabe? Porque esse é o caráter dele. Deus é um Deus justo, santo e amoroso. Um Deus que se relaciona. Sabe, aquela mulher, por exemplo, do fluxo de sangue. A gente imagina isso, né? Está lá, contextualizando, aquela multidão toda, ela escuta falar, olha, Jesus está passando. Ele vai estar passando aqui e a multidão começa a seguir. E a Bíblia fala o quê? Que a multidão o apertava. A multidão espremia. Sabe aquela coisa de ficar pior do que ônibus lotado aí segunda de manhã, né? Que a gente não precisa nem sacode, passa lá, todo apertado. Mas quando Jesus para, diante daquilo que foi feito, da cura que foi alcançada, ele diz, alguém me tocou. Todo mundo ficou até sem entender, como é que pode? Todo mundo te apertando aí, e você dizer, me perguntar quem é que tocou. Aquela mulher colocou no seu coração, dizendo, se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curado. Ela sabia da sua indignidade. Veja bem, ela não podia, pela lei, né, pelos costumes judaicos, ela não podia tocar em ninguém, que dirá num homem que era considerado ali, que já todo mundo já encarava como um homem santo. Então aquela mulher não podia de modo algum estar ali. Pela lógica, pela tradição, pelo que dita a sociedade, mas ela disse, olha, se eu tão somente tocar, aquilo estava no seu coração. Reconhecer que naquele homem estava a salvação para a vida dela. Sabe, irmãos, é assim, é com esse coração que Deus nos chama a cada dia. Sabe, isso não passa, isso não faz parte de um momento na sua história, um momento, uma data específica, não. Ao longo de toda a sua caminhada, é esse coração. Olha, se eu tocar, se eu tocar. E Jesus para tudo. Alguém me tocou. E é assim que é, meu irmão. A multidão pode imprimir, pode vir as circunstâncias, pode estar aquele alvoroço ali, mas ei, na hora que você toca a Jesus, para tudo. Para, porque alguém me tocou. Ele é um Deus relacional, ele é um Deus correspondente. Eu queria que a gente abrisse aqui em Salmos 18, 25 a 27. Quando fala desse Deus que corresponde, que gosta de corresponder às nossas expectativas. Diz assim, ó, com benigno te mostrarás benigno. E com homem sincero te mostrarás sincero. Próximo versículo. Com puro te mostrarás puro. E com perverso te mostrarás indomável. Em algumas traduções vocês vão ler isso aí, ó. Inflexível. Sabe? Porque Deus não responde ao perverso com perversidade. Esse aí é muito mais o caráter do homem, né? Não pisou no meu calo, peraí, prepara o seu pé aí que eu vou pisar no seu dedão. Tá entendendo? Esse é o nosso coração, o coração de Deus não. Ele se mostra inflexível. Qual é essa inflexibilidade? Ó, com você, meu querido, você não quer, você está vindo, eu paro aqui. Você quer ver um exemplo disso? Quando a gente pega, por exemplo, os 12 ladrões da cruz, mesma situação, 2 homens que tinham cometido erros,
que estavam ali por causa dos erros deles. E você nota o seguinte, todos os dois falaram alguma coisa para Jesus. Na verdade, um chegou para ele e disse, olha, se tu és o Cristo, repetiu o que a multidão dizia. Se tu és o Cristo, salva você, rapaz, desce da cruz aí, desce a gente também. Né? Ele queria um resgate imediato, uma situação ali, a saída, o escape de uma situação, para levar, para continuar a vida dele da mesma forma. E o outro chegou com outro coração e disse, rapaz, você está falando bobagem, e a gente está aqui porque a gente mereceu. Nós não estamos aqui à toa, nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Mas ele virou para Jesus e disse, mas ele não fez nada. E virou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Veja, irmãos, ele reconhecia quem era Jesus, mesmo que os olhos ali, circunstancialmente, mostrassem um homem desfigurado, um homem que estava à beira da morte, porque Jesus estava entregando a sua vida ali naquele momento, mas ainda assim ele conseguiu ver. E é isso que a fé faz, ela vê o invisível. Sabe, ele alcançou aquilo, aquela salvação por fé. Ele olha para aquele homem e diz assim, lembra-te de mim. E o que é que Jesus responde para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então um deles teve uma resposta, o outro não. Está entendendo, irmãos? Então assim, Deus, ele se relaciona com a gente à medida que a gente vai buscando ele com um coração puro, com um coração entregue, um coração humilde, buscando a sua presença em verdade. Irmão, não há como você não ser transformado por isso. Isaías, voltando à experiência dele, ele estava lá, ele viu a glória de Deus, ele estava lá no trono de Deus, e de repente, diante daquela visão majestosa que ele viu, ele disse, Senhor, porque eu sou um homem puro. Ele começou o dedo que antes ia para o outro, começou a voltar para ele. Veja que mudança radical, sabe, 180 graus assim de visão. Opa, é para você agora. Aquilo desarmou Isaías completamente. Eu sou um homem puro, Senhor, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe, Isaías reconheceu isso. Mas, quando ele reconhece isso, e quando ele apela para a misericórdia de Deus ali, na mesma hora, não é depois não, irmão. Não é um tempo depois, não demorou um ano depois, não demorou semanas depois. No mesmo instante que Isaías professa aquilo, a Bíblia diz que um anjo pega um tenaz, leva até ele, toca seus lábios com a brasa que estava lá no altar e diz, né, que estava purificando ali os seus pecados. É esse o desejo de Deus. Né? Vir ao nosso auxílio na mesma hora, no mesmo momento. Sabe? Deus, é engraçado que quando eu lembro dessa parte assim de mudança com o relacionamento, eu sempre lembro de uma história do pastor Janduí. Alguns aqui devem conhecer ele, assim, ou pelo menos ver algumas ministrações dele. Né? Ele teve uma infância muito, muito difícil, né? A mãe dele e ele, né, sempre com lutas ali, mas ela sempre declarava fé na vida dele, né? Sempre pegava diante das circunstâncias e começou a incutir isso nele. A declarar fé, declarava a verdade, ele dizendo que tinha uma roupa só durante a infância dele. E que aí, quando ia lavar a roupa, ele ficava dentro de casa, que ele não podia sair, que ele ficava sem roupa. Só tinha uma roupa só. Então lavava, secava e ele voltava de novo para usar. E a mãe dele disse que uma vez colocou lá um pôster, né, na casa deles, com um homem muito bem vestido, terno, gravata, passa, e dizia, olha meu filho, você não é esse que você está vendo aqui agora, você é esse aqui, ó. Você é esse aqui. E aí diz que sempre falava isso para ele, ele começou a realmente se imaginar ali. E ele dizendo, irmãos, a vida foi evoluindo, Deus foi pegando ali, foi transformando e de repente estava lá. E uma dessas situações que aconteceu, né, ela chegou lá para ele dizendo que, olha, tinha arrumado uma sociedade para abrir uma fábrica de cocada. E ele dizendo que, como é que ia ser assim, quem era o sócio? Ela falou, meu filho, meu sócio é Jesus.
E aí começou aquele negócio ali, sempre no início, né? E Deus foi pegando ali, passando as dificuldades ali, mas Jesus foi atuando e eles foram vencendo. E em uma dessas, assim, desse tempo, ele passou para frente de um cadeado. Tinha um cadeado lá que estava jogado fora, um cadeado oxidado, todo enferrujado, travado. E ela pegou esse cadeado e disse, olha, você é como esse cadeado. Todo oxidado, travado, sabe? Ele estava com a chave lá, a chave não saía, não abria, não fechava, todo travado. Ele diz assim, olha, aconteceu tantas coisas assim, de repente, por causa disso, ou fora, ou por causas que você não cometeu, né, por assuntos diversos, mas esse cadeado está aqui, ó, oxidado, e estava lá no lixo. Ele chegando e diz assim, levou para casa e começou a deitar óleo, né, colocando óleo ali naquele cadeado, óleo. E qual foi a surpresa dele de que no terceiro dia, quando ele foi lá, que ele girou a chave, o cadeado, abriu. Sabe, irmãos, nossa vida também é assim. Oxidados muitas vezes, sabe, por lutas, por dificuldades que a gente carrega, traumas, problemas, situações diversas que a gente encara e que deixam a gente travadinho, sabe, num lugar de descaso. Às vezes a gente que se coloca lá, às vezes são as situações, mas fica lá, largado, esquecido. Esquecido. O povo de Israel, na época de Isaías, estava assim, sabe, se sentindo esquecido, se sentindo largado, longe, distante, travado, sem poder sair do canto. E é isso que Deus fala. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu pescoço. Não há como você ter contato com a unção e você continuar do mesmo jeito. Não há como você começar a caminhar com Deus e não sofrer as alterações. Eu queria, meu irmão, ter aprendido isso há tempos atrás, sabe? Quando ainda era um jovem tentando conhecer o Senhor e caminhar com Ele, porque a ideia que me passavam sempre e que me fez muitas vezes cair num lado religioso, era como aquela ideia de, eu sempre, quando eu vejo esse livro, sempre me leva a essa pressão quando eu estava lendo, Eclesiastes capítulo 12, que diz assim, ó, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Ele vem falando porque, diferente de Provérbios, em Provérbios ele começa assim, ó, né, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em Eclesiastes ele vai dizer isso no fim. Ele começa falando das brigas, sabe, daquilo dentro da sua mente, aquela cama de gato ali da razão, buscando o equilíbrio da vida, o sentido, o significado, aquela coisa, o que é que eu vou fazer, para que eu estou aqui, o que é que eu estou fazendo. E ele experimenta tanta coisa ali, ele experimenta coisas que a gente naturalmente hoje faz do mesmo jeito. Ele busca satisfazer isso em trabalho e não dá certo, em diversão e não dá certo, em prazeres e não dá certo, em conhecimento e não dá certo. Até que ele chega e diz, olha, tudo isso aqui, rapaz, não deu certo. Veja bem, todas elas, e ele fala isso na palavra, eram coisas lícitas, certo? Coisas que convém trabalhar, convém estudar, convém fazer tudo isso. Mas que como sentido da vida, como base, como pilar da sua caminhada, não conseguia suprir. E ele chega nessa conclusão, olha, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E eu peguei isso, sabe? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Só que eu peguei isso meio invertido. Assim como o mundo prega também. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então comecei a botar os mandamentos. E meu irmão, aquilo foi uma escorregadeira para a religiosidade. Porque ao invés de buscar firmemente um relacionamento com Deus, eu fui caindo numa religiosidade. E eu sei que muita gente vive essa realidade hoje. Sabe por quê, meus irmãos? Foi feita uma pesquisa, mais de 70% dos evangélicos que se dizem desviados
Eles se dizem desviados quando falam qual foi o motivo. Eles falam que o motivo foi por não experimentar aquilo que ele achava que deveria experimentar no Evangelho. Por quê? Uma vida moralmente cheia de valores é ruim? Não. Você pode até dizer isso, não é ruim. Mas resolve o problema, irmãos? Não resolve. Foi depois de me relacionar com Deus e começar a entender que você vai descobrindo que isso realmente deve ser feito. Amar a Deus, guardar seus mandamentos. Amém, isso é bênção. Mas isso é resultado. Isso não é causa. Paulo fala a causa lá em Romanos 1. Ele diz assim, olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Tanto do judeu, quanto do grego, quanto de qualquer um. Pode ser inteligente, pode ser bonito, pode ser feio, pode ser pobre, pode ser rico, pode ser como for. A salvação está no Evangelho. Amém. E quando a gente fala Evangelho, eu não me refiro só apenas aos 4 livros. Sabe por que o nome Evangelho? Evangelho significa caminho. Novidade, boas notícias. Essas são as tradições. Então, como é que você pode conhecer um caminho? Trilhando. Eu sei que aqui tem uma estrada que vai lá para o Piauí, não tem? Aí você pode apontar, olha, essa estrada aqui vai para o Piauí. Pronto, eu sei onde é que é. Mas eu só vou chegar no Piauí se eu andar por ela. Você está entendendo, irmão? Então é dessa forma a nossa caminhada com Deus. À medida que a gente se relaciona com Ele, à medida que os valores deles vão entrando em nós, nós vamos aprendendo a amá-lo. A gente serve a Deus, mas a gente serve a Deus por senso de gratidão pelo que Ele fez por nós. Isso não me coloca em mérito nenhum, irmãos, porque o mérito não é meu. Sabe, Jesus chega lá em João 15 e ele diz, olha, eu sou a videira. Eu sou a videira verdadeira. Vós sois os ramos. E ele fala, todo que estiver ligado em mim, né, o ramo que estiver na videira, frutifica. Agora, você já viu um galho puro frutificar? Você segurar assim, ou largado ali no canto e você vê dar fruto, e olha o galho aqui seco. Aí no outro dia você passa e tem uma frutinha nele. É isso que você vê no natural? Você não vê. Porque ele tem que estar ligado à raiz, ele tem que estar ligado ao principal. Meu irmão, eu não sei às vezes que dificuldades você passa, às vezes se o caos de valores morais em sua vida pode estar terrível, às vezes é a situação de solidão, de tristeza, de tudo isso, né, que se passa dentro do natural do homem. Mas a solução disso não é religiosidade, a solução disso não é buscar regras. Porque se você botar lei sobre lei, mandamento sobre mandamento, isso aí vai gerar uma cabeça, né, cheia de não podes, de não dá para fazer. Você vai ter como resultado disso uma vida sem a alegria do Espírito, porque você vai estar tão amarradinho, né, no jugo. E essa era a experiência do povo de Israel. O povo de Israel, ele vivia debaixo da lei. Com o tempo consideraram a lei acima de tudo, o valor moral, a lei. A lei estava errada? Não. A lei não estava errada, irmãos. Mas o que aconteceu com eles foi que eles mudaram a ordem das coisas. Eles começaram a se relacionar com a lei e esqueceram de se relacionar com o Deus que deu a lei para eles. Eu pergunto para vocês, o que aconteceu primeiro? Deus deu a lei para o povo de Israel? Ou Deus libertou o povo de Israel, trouxe primeiro para depois dar a lei? O que aconteceu primeiro? Ele libertou primeiro. Ele libertou.
Então não vão ser regras, meu irmão, que vai te libertar de uma situação, não. Não vai ser uma religiosidade que vai fazer com que você abandone uma coisa A, uma coisa B de sua vida que precisa ser abandonada, que está lhe trazendo prejuízo. Mas é encher os seus olhos com a luz desse evangelho. É se encher da unção, se encher desse óleo, se expor, sabe, sem reservas. Sabe, como aquele cadeado ali, enferrujado, imerso em óleo. Sabe, olha, tá assim, tá difícil, não tá funcionando, mas eu tô aqui, Deus. Eu tô aqui. E eu sei que na tua presença vai funcionar. E, meu irmão, o caráter de Deus é esse, de abrir, sabe, de pegar isso travado, pesado, sabe, aquele peso que está na vida normal, da luta, do dia a dia. Às vezes as pessoas ficam ansiosas aí, os boletos, aí olha assim o boleto, a multidão de boleto. Tem um videozinho na internet que mostrava lá, né, 300 assim com um monte de boleto, eu achei muito engraçado aquilo. Mas, e as pessoas ansiosas, é isso, meu Deus, porque a sua existência está rodando em cima disso, em pagar conta, em tentar conquistar uma coisa, né, específica, como o ladrão da cruz. Olha, eu quero descer da cruz e seguir minha vida. Me tira daqui. E esquece de olhar para aquele que tem uma vida tanto aqui quanto lá. Uma vida que não é só debaixo do sol, né? Como o rei Salomão viu ali em Eclesiastes. Porque era onde até ele podia enxergar. Ele podia enxergar aquilo. Ele dizia assim, nada é novo debaixo do sol. Era o que ele enxergava. Mas Deus abre para nós um leque, meu irmão. Através de Cristo, Deus abre um leque enorme para que você conheça não só a vida debaixo do sol, mas muito mais além. Amém. Há muito mais para mim, para você, além do sol. Amém. Deus tem coisas a fazer com que você viva, irmão. Tem caminhadas, tem experiências para viver contigo. Sabe? Esse Deus de relacionamento. Esse Deus que é bom em todo o tempo. Porque as circunstâncias podem apresentar um outro resultado diferente. Mas aí entra o caráter de Deus. O caráter de Deus, ele não muda. Então, se ele é bom, ele era bom, e ele vai continuar sendo bom. Ah, mas apertou. Deus deixou de ser bom? Não. Ah, mas aconteceu uma situação triste. Deus deixou de ser bom? Não. Deus continua sendo bom. Ainda que mesmo a sua vida possa dizer assim, não é, aí vem a fé. Deus é bom. Eu creio que Ele é bom. E diante disso, irmão, não há impossível que Deus não possa fazer. Não há sangria como na mulher do fluxo de sangue. Não há sangramento no coração, dor que não possa ser curada diante disso. Não há tristeza que não possa ser tirada. Não há pecado que não possa ser limpo e perdoado. Quando você confessa, quando você se entrega e deixa isso, olha, Deus, Ele é bom. Em todo o tempo, Deus é bom. Aleluia. Então não adianta, meu irmão, se há algum fracasso, como nesses 70% de evangélicos que se saíram, que se esqueceram da palavra, que abandonaram, que viveram esse fracasso, e que muitas vezes eu vivi esse fracasso, na minha juventude ali lutando, né, querendo crescer, querendo avançar, e o coração querendo crescer em Deus, irmãos. Mas a cabeça atrapalhava. Ao invés de fé, coloquei razão e a coisa deu errado. E aí ficava naquele cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, sem experimentar a vitória. Porque eu estava deixando de usufruir do maior benefício que Deus tinha deixado para mim. A vida dele dentro do meu coração. Sabe, João ali, quando ele fala... Deixa eu até ler com vocês. 1 João 2,29.
Primeira carta de João. Diz assim, se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Pode passar. É o último versículo, né? Sabeis que, se ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, como é que eu vou praticar a justiça, irmão? É porque eu agora vou me fazer justo? Não. Eu sou justo, sou. Mas eu não sou justo pelo meu mérito, não. Eu nunca vou ser mais justo do que eu sou hoje. Eu digo isso para você também. Você nunca vai ser mais justo do que você é hoje. Porque a justiça de Deus não é mérito. Você é justo pela fé. Você não faz as coisas para ser justo. Você faz porque você é justo. Porque a justiça de Deus, com a vida dele, com o amor de Deus, começou a operar em seu coração no dia em que você recebeu o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. A partir daí, essa mudança, esse rio, sabe esse rio de águas vivas? Rio, nunca para de fluir, nunca para de entrar, nunca para de sair, porque não para em você. O desejo do Senhor é que essa justiça não pare em você. É que ela avance. Isso transborde além da sua vida, para a sua família, para os seus vizinhos, para os seus colegas de escola. Mas essa justiça não é sua por mérito. Ela é dada a você pela graça. E que graça, irmão. Que graça. Aquele homem que desceu ali, você imagina na visão de Isaías, aquela glória toda, e aquele rei sair daquela glória, se esvaziando até a condição de um homem. Uma glória daquela. E ele vir na minha condição, na sua condição, se fazendo igual a você, tomando o seu destino, que era morte, que era derrota, que era fracasso, e mudando agora para um destino de vida, de vitória, de eternidade, de cura, de providência, de salvação. Irmão, não tem como não ficar empolgado com esse Deus, não, irmão. Não tem como não querer caminhar com Ele. Não tem como você não chegar assim no dia e você começar, rapaz, Deus está comigo. Rapaz, se Deus está comigo, eu estou com tudo. A bola está cheia. Minha bola está cheia. Sabe, eu já não preciso mais me sentir só. E quanta gente dentro de famílias, irmão, se sente só, cercado muitas vezes por irmãos, por pais, por mães, por pessoas até que amam, mas não conseguem se relacionar, estão travadas ali. Mas aí essa justiça vem, esse amor vem do trono dele, começa a bater aquele óleo naquele cadeado ali, o jugo começa a ser despedaçado, e de repente as conexões começam a florescer, e você, meu Deus, o que é isso? Como a minha casa está diferente, como meus filhos são diferentes, como minha esposa está diferente. É porque o rio começou a transbordar. Flua, irmão. Flua nessa unção. E um ótimo lugar para você estar renovando a unção é aqui. É na casa do Senhor, com seus irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Nós estamos aqui essa noite para celebrar esse amor, essa justiça. Sabe? Ele se fez pecado. Ele se fez. O castigo que era meu, hoje está sobre ele. E ele liquidou esse castigo. Aleluia! Aleluia, irmão! Por que, Alex, você mereceu? Não. Porque ele é bom. Porque ele é bom. Ele quis. Tem um trecho no Antigo Testamento que fala assim, que feridas são essas com que foste ferido na casa dos seus amigos? Que feridas são essas? Né? O profeta perguntava isso. E aí, a resposta que vinha para ela foi as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Imagine isso. Ali o profeta começou a ter um vislumbrezinho do sacrifício de Jesus.
E ele diz ali, olha, que feridas são essas, né? Foi machucado pelo nosso erro. Entende, irmão? Deus não precisava disso. Ele não precisa de você e de mim para nada. Mas ele se entregou por amor. Foi isso que esteve no coração de Deus quando ele fez isso. É tanto que ele diz assim, olha, eu fui ferido com as feridas na casa dos meus amigos. Veja, ele foi ferido pelos amigos. E é isso, irmão. O castigo que estava sobre nós, estava sobre ele. O nosso castigo estava sobre ele. E por causa disso você é curado. Por causa disso você é salvo. Por causa disso você é abençoado. É próspero. É justo. Aleluia!